Bom, atualmente, né, eu sou mestre em ciência da computação e atualmente eu sou professor e coordenador do curso de engenharia de computação pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Aqui tem o meu LinkedIn, meu e-mail. Futuramente, se vocês precisarem de algo, pode ficar à vontade para entrar em contato. Bom, e nessa apresentação aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a aplicação de mineração de dados e machine learning em projetos de investigação, em projetos de pesquisa, né? Então, são alguns dos projetos que eu venho orientando, alguns alunos que eu venho orientando que vêm desenvolvendo esses projetos, eu vou apresentar um pouco a ideia desses projetos. Antes, na verdade, eu vou fazer uma introdução. Assim, por mais que outros palestrantes aqui hoje já fizeram essa introdução, mas eu acho importante frisar novamente. Nós estamos vivendo uma era onde o volume de dados ele é muito alto. Então, aqui nós temos uma imagem que ela mostra o seguinte, olha, que, por exemplo, a cada um minuto, né, ou a 60 segundos, nesse ano de 2020, o que tem acontecido? Então, a gente pode observar que em um minuto, a gente tem, olha, 764 mil horas assistidas no Netflix, que a gente tem 4,1 milhões de buscas, né, feitas no Google. Facebook, que nós temos 1,3 milhões de logins, 19 milhões de mensagens via SMS sendo enviadas. O YouTube tem 4,7 milhões de vídeos assistidos, 400 mil downloads de apps, tudo isso em um minuto, tá, gente? Nós temos quase 700 mil aqui scrolling do Instagram, quase 195 mil pessoas tweetando e afins, né? Aqui, olha, uma rede social que a gente utiliza bastante também, né? O WhatsApp, o Messenger, a gente tem 59 milhões de mensagens sendo enviadas a cada um minuto. Teve uma palestra mais cedo também que falou sobre o Snapchat. No Snapchat, a gente tem 2,5 milhões de snaps sendo criados, isso a cada minuto. Então, por aqui, a gente pode perceber que o volume de dados, né, o aumento do volume de dados, ele é exponencial. Então, nós estamos vivendo uma época que cada vez mais nós temos mais dados. Tem uma pesquisa, inclusive, que ela diz que daqui a 2 anos, né, nos próximos 2 anos, serão gerados 90% dos dados de toda a humanidade. Ou seja, com todo esse volume de dados que nós temos hoje, daqui a 2 anos, 90% de todos os dados serão gerados nesses 2 próximos anos. Então, isso mostra o quanto está sendo o crescimento exponencial. E a gente pode observar também que esses dados, né, eles possuem uma alta variedade, uma alta velocidade e volume. Essas três palavrinhas aqui, né, variedade, velocidade e volume, elas estão muito relacionadas ao Big Data. Então, o Big Data, lá nos seus primórdios, a gente sempre ouviu dizer os 3 Vs do Big Data, e são exatamente esses aqui. E a gente pode até observar na imagem anterior, né, aqui, exatamente isso. Olha, dados variáveis aqui, né, diversos, tá? De aplicações diversas, em uma velocidade muito rápida, então a cada 60 segundos a gente tem muitos dados, o que traz, né, para esse alto volume. E assim, ficou muito nítido para nós, né, para todos nós, que durante um certo período ali, provavelmente, aproximadamente entre 1960 e 1990, nós tivemos o inverno da IA. Então, foi um momento que os modelos de machine learning e a IA, né, a inteligência artificial, de um modo geral, ela ficou um pouco estagnada. E dois dos motivos que justificam isso é exatamente a falta de dados, e hoje isso já não é mais problema para nós, né? Então, desde a década de 90 aí nós já temos muitos dados, e mais do que isso também, máquinas capazes de processar. Então, nós estamos vivendo uma época hoje que as máquinas elas são capazes de processar grandes volumes de dados, e isso permite que a gente aplique os nossos algoritmos aí de data mining, machine learning. Aqui agora eu vou só falar bem brevemente sobre o data mining. Eu acredito que todos vocês aí já tenham visto essa imagem que ela reflete um pouco o que é o data mining, né? E na verdade, eu até gostaria de frisar que há um pouco de confusão quando a gente vai definir o que é data mining, o que é machine learning, o que é inteligência artificial, o que é deep learning, enfim. Mas o data mining, essa fonte aqui é do Fayed, Piateschi e o Smith, de 96, e ela traz o seguinte, olha,
que inicialmente, nós temos uma base de dados, né? Essa base de dados ela pode estar em qualquer formato. E, inicialmente, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seleção dos dados. Então, dada uma determinada base de dados, nós iremos fazer uma seleção em relação aos dados disponíveis, de modo que a gente selecione os dados que serão mais importantes para o modelo, tá? E é importante também porque, às vezes, né, nós deixamos alguns dados aqui que, se não forem removidos, eles podem prejudiciar o desempenho do modelo. Na sequência, então, uma vez feita a seleção, a gente chega até a etapa de pré-processamento dos dados, e no pré-processamento dos dados, é importante de se dizer aqui, inclusive tem pesquisas que apontam que de 50% a 80% do trabalho de um cientista de dados está nessa etapa de pré-processamento dos dados. Então, assim, muitas das vezes a gente não dá o devido valor a essa etapa de pré-processamento aqui, porque, lógico, né, a parte mais interessante é quando a gente aplica um modelo de machine learning, vê os resultados começarem a surgir. Só que essa parte de pré-processamento ela é muito importante, se não a mais importante do modelo. Tá? Inclusive, tem autores que dizem, né, que nenhum modelo vai conseguir gerar bons resultados com dados ruins. Então, a gente tem que ter uma boa base de dados, bem processada, transformada, e aí sim os modelos podem gerar bons resultados. Falando aqui do pré-processamento, a gente pode pensar, por exemplo, na detecção de algum outlier, então, seria algum atributo, algum registro, né, que tenha um valor muito fora da curva, que está muito discrepante em relação aos demais. Isso pode ser um erro. Então, se era um erro, né, ele pode prejudicar no modelo. A gente pode pensar também em dados missing, né, dados faltantes aqui. Então, a gente pode utilizar algumas técnicas aí de preenchimento de dados. A gente pode, sei lá, né, em um dado que seja do tipo inteiro, contínuo, a gente poderia estar calculando a média, mediana, enfim, para estar preenchendo aquele dado. Ou até mesmo fazer a eliminação dele, né? Dependendo da situação, seja mais conveniente eliminar aquele dado. A gente tem a etapa de transformação é bastante importante também, e eu digo que aqui uma das tarefas muito importantes que a gente pode utilizar é o recurso de Feature Engineering, ou seja, a gente poder agregar novos atributos ali na nossa base de dados, lógico, com o intuito de melhorar o nosso modelo preditivo e o nosso modelo de machine learning. E aqui, olha, quando nós chegamos, então, efetivamente em data mining, o que vai acontecer aqui? Nesse exato momento, nós iremos aplicar técnicas de machine learning, tá? Então, eu vou falar sobre elas daqui a pouco também, mas aqui a gente vai falar sobre essas técnicas. Futuramente, né, a gente tem, então, a interpretação e avaliação dos resultados que foram gerados, né? E aí, uma vez que a gente avalia esses resultados, a gente pode chegar até o conhecimento. É notório também, pessoal, é importante frisar que nem sempre que a gente vai aplicar um método de machine learning ou aplicar todo esse processo de data mining, nem sempre pode ser que a gente consiga descobrir um conhecimento que seja de fato útil. Mas, enfim, na parte de experimentação, ela envolve tanto os pontos que deram certo, quanto os que deram errado também. Então, isso faz parte. Então, falando ainda um pouco sobre o data mining, né? Ele é um processo de descobrimento, basicamente, né, de descoberta de padrões. Então, a gente sempre visa muito buscar padrões em data mining, aplicado a grandes volumes de dados. Então, quando a gente está trabalhando com grandes volumes de dados, se torna mais fácil a detecção de padrões. Tá? Não que isso não possa acontecer com pequenos volumes, mas geralmente com grandes volumes se torna muito mais fácil. Conforme, né, já foi dito aqui também, em outras palestras, inclusive a Emília falou sobre, técnicas estatísticas são bastante importantes e utilizadas nesse momento aqui no data mining, aplicação de algoritmos de machine learning. E, conforme eu disse anteriormente, né, dentro daquela etapa do processo de data mining, que se chama inclusive data mining, a gente tem os algoritmos de machine learning. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a aplicação de algum algoritmo de machine learning. Então, falando um pouco, né, sobre machine learning, o machine learning ele pode ser subdividido, vamos dizer assim, em três áreas,
Então, uma área seria a área de aprendizado supervisionado, tá? Então, o que seria um aprendizado supervisionado? O aprendizado supervisionado seria, por exemplo, vamos imaginar esse ano, um ano atípico, um ano de Covid-19. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma base de dados de registros ali, né, de Covid, onde, em alguns casos, a detecção ela foi positiva, foi confirmado que o paciente estava com Covid, em outros casos que o paciente não estava com Covid. Então, quando a gente trabalha com aprendizado supervisionado, a gente vai passar para o modelo tanto os atributos, né, que vão ajudar na predição, quanto o atributo preditor. Então, eu vou passar para ele, por exemplo, no exemplo da COVID, eu tenho o caso 1 quando é COVID e o caso 0 quando não é COVID. Tá? Então, eu vou passar todos os atributos que vão nos ajudar a chegar nesse resultado, inclusive os resultados. Então, os nossos modelos aqui, eles terão acesso a essa parte da base de dados. No aprendizado supervisionado, a gente utiliza bastante a classificação e a regressão, tá? E a Emília até já falou isso aqui mais cedo também, que é muito importante, né? A classificação a gente pode utilizar para, por exemplo, diagnósticos de doenças, por exemplo, detecção de fraude, por exemplo, cartão de crédito é muito utilizado aqui, a análise de crédito aqui. A retenção de cliente, a gente pode utilizar um modelo para classificação para verificar uma possibilidade de retenção do cliente, classificação de imagem também, né, reconhecimento de imagem, então a gente até falou aqui também em outras palestras hoje. E já na regressão, quando a gente fala em regressão, a gente pode pensar em várias situações também. Aqui a gente trabalha geralmente não, né? Aqui a gente trabalha com valores, né, que são contínuos. Então, por exemplo, a gente pode predizer o crescimento da população. Então, dada a população, dado um crescimento que a gente tem aqui, uma base histórica, a gente pode predizer o crescimento futuro. A gente pode predizer, por exemplo, né, a popularidade de uma campanha de publicidade. A gente pode olhar, por exemplo, também a estimativa a expectativa, né, de vida. Então, a gente pode fazer essa predição. Enfim, são utilizados para N motivos. E aqui agora, né, a gente tem o aprendizado não supervisionado, que está aqui em azul. O aprendizado não supervisionado, o que difere ele do aprendizado supervisionado é que os dados que a gente vai passar para o modelo, a gente vai passar somente os atributos que vão ajudar a gente chegar num resultado. Só que esse resultado, essa classe de resultado, vamos dizer assim, nós não temos elas. Tá? Então, a gente vai passar para o algoritmo trazer para a gente essas classes. Por isso que ele é dito não supervisionado. Tá? E aqui a gente poderia estar dividindo também esse aprendizado não supervisionado em clusterização ou clustering, e também em redução de dimensionalidade. O clustering é o mais utilizado, é o mais comum. Então, a gente utiliza, por exemplo, tá? Quando a gente quer fazer uma segmentação de cliente. Então, isso é muito importante, fazer a segmentação de clientes, para quê? Para a gente trabalhar com marketing que seja direcionado. Então, se eu consigo ter uma segmentação de clientes bem feita, eu consigo melhorar as minhas campanhas de marketing aqui e os meus sistemas de recomendação também, né? Os meus sistemas de recomendação, eles são muito utilizados em cima de uma categorização, de um conjunto de usuários. Então, por exemplo, um usuário, ele vai receber uma recomendação. Um outro usuário que é de um outro grupo vai receber uma outra recomendação. E para finalizar, a gente tem também o que foi dito, inclusive, na última apresentação pela Fernanda, que é o aprendizado, né, por reforço. O aprendizado por reforço, ele basicamente ele é utilizado, por exemplo, em decisões real-time, em robôs de navegação, em tarefas de aprendizagem, né? Por exemplo, eu vou aprender inglês, então eu posso utilizar de técnicas ali do modelo para melhorar o meu processo de aprendizagem. E como que funciona esse modelo de aprendizagem por reforço? A cada vez que o modelo acerta, tá? Ele acerta o seu resultado, ele é recompensado, ele recebe uma recompensa. E, de forma contrária, se aquele modelo ele erra um resultado, né, ele vai ser penalizado. Então, a cada iteração, esse modelo ele vai trabalhar com o resultado anterior, ou com a recompensa, ou com a punição que ele teve, e ele vai se ajustando, ele vai
melhorando a cada iteração. Aqui eu tenho só estou apresentando alguns algoritmos, né, de machine learning dentro dessas subdivisões aqui. Não estão todos, são diversos algoritmos que nós temos, então estou trazendo apenas alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu vou falar de aprendizado supervisionado, a gente pode trabalhar, por exemplo, com linear regression, com ensemble methods, árvores de decisão, redes neurais, KNN, né, que é o K-Nearest Neighbor. Na classificação, a gente pode ter assim, aqui o K-means, o hierárquico, redes neurais também, modelos de Markov, o KNN também pode ser utilizado aqui e afins. Aqui no aprendizado não supervisionado, né, falando basicamente de clusterização, a gente pode trabalhar com Support Vector Machines, que também pode ser utilizado na classificação, Naive Bayes e afins. E aqui em aprendizado por reforço, a gente pode ter, por exemplo, Deep Network, o Advantage Actor Critic e afins. Tá? Então, esse slide aqui, pessoal, ele só traz alguns dos exemplos aí de algoritmos ou de métodos de machine learning que a gente pode fazer uso. E agora, de verdade, eu vou começar a falar sobre o que eu venho trabalhando ultimamente, tá? São projetos de pesquisa que eu venho orientando na universidade onde eu trabalho. Então, tem basicamente 3 projetos que estão relacionados a essa linha de data mining e de machine learning. Um projeto relacionado à segurança pública e 2 projetos relacionados à educação. Um projeto que seria para descobrir conhecimento sobre a alta taxa de evasão de alunos em cursos de computação, tá? Que é um fato que isso acontece muito, e também o descobrimento, né, a descoberta de conhecimento sobre o Enem. Eu vou falar mais à frente o que seria o Enem. Então, falando sobre o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é sobre a segurança pública, pessoal, eu estou trabalhando, né, com uma base de dados da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Essa base de dados ela foi disponibilizada pela Polícia Militar da cidade, e ela é uma base que ela contém 34.414 registros. E aí, inicialmente, o que nós fizemos? Né? Nós fizemos a seleção dos atributos e, posteriormente, a limpeza dos dados, o pré-processamento. E nessa fase de pré-processamento, após ela, na verdade, né, ficaram 28.616 registros, que é exatamente o que nós estamos trabalhando no momento. E esses dados, eles são dados do ano de 2016, 2017 e 2018. Eu trouxe aqui para vocês, somente a título de curiosidade, né, só para que vocês pudessem ter uma noção um pouco melhor sobre a base de dados a quais estamos utilizando. Essa base de dados aqui, eu já estou apresentando ela aqui após trazer a seleção dos atributos, então após fazer a seleção dos atributos. E o que vocês podem observar? Esse atributo aqui, por exemplo, que está aqui como COD, ele é o código do crime, tá? Então, da ocorrência criminal. Cada crime aqui tem um código. Por exemplo, roubo tem um crime, latrocínio tem outro crime, assalto à mão armada tem outro crime, homicídio e assim por diante. Então, cada um tem um código. A gente tem a rua onde esse crime aconteceu, o bairro que ele aconteceu, o horário que ele aconteceu, o dia e o ano. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo inicial aí para vocês. Futuramente, o que nós fizemos com essa base de dados? Nós aplicamos a técnica de Feature Engineering. Então, nós inserimos alguns dados nessa base aqui para que facilitasse para o nosso modelo aqui de predição, né, de classificação. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque, por exemplo, se a gente pegar o horário, né, imaginem bem, aqui eu trouxe somente um exemplo da base, são somente 10 registros, mas nos 10 registros que eu tenho aqui, observem bem que todos eles aconteceram no período da madrugada. Olha lá, meia-noite, 3h50, 4h40, 1h36, 1h20. E qual que é o problema disso? Na verdade, o problema que nós temos aqui é que quando a gente vai aplicar algum método, né, de machine learning, esse método ele busca identificar padrão. E vai ser muito difícil para um algoritmo identificar algum padrão nesses horários aqui. Por quê? Porque cada ocorrência criminal acontece em um horário. Feito isso, né, dito isso, o que nós fizemos?
nós criamos essa variável aqui, esse atributo aqui, olha, que refere-se ao turno de ocorrência daquele crime. Então, por exemplo, o zero aqui está representando que todos os crimes eles ocorreram de madrugada. Então, nós consideramos 3 faixas de horários. De meia-noite às 6 horas, né, madrugada, de 6 às 12 horas, manhã, matutino, de 12 às 18, noturno, aliás, 12 às 18, tarde, né, vespertino, e de 18 à meia-noite, o horário o turno da noite. Então, agora, eu acredito que com essa nova feature aqui, com esse novo atributo, vai se tornar um pouco mais fácil para o nosso algoritmo detectar algum padrão. Da mesma forma, nós criamos mais 2, 3 variáveis aqui, olha, 3 atributos, para analisar qual dia na semana isso aconteceu. Então, por exemplo, a gente está preocupado com o dia específico da semana. Então, por exemplo, todos esses aqui aconteceram numa sexta-feira, só que a gente está preocupado também se aconteceu em um final de semana ou em um feriado, tá? Por quê? Porque é importante, principalmente, vamos imaginar um feriado, geralmente, em feriados as pessoas elas viajam um pouco mais, né? Vai para o sítio, vai para uma outra cidade, e a casa fica vazia. Então, pode ser que nesse intervalo, nesse período aí de feriado, aconteça, por exemplo, um roubo. Tá? Então, tudo isso aqui foi definido, né, nessa etapa de Feature Engineering para a gente tentar melhorar o nosso modelo. Aqui eu estou trazendo, na verdade, mais a título mesmo, só de curiosidade para vocês. E assim, quando a gente está, antes mesmo da gente aplicar um modelo, né, de machine learning, é importante que a gente faça o seguinte, que a gente entenda ao máximo a nossa base de dados, a gente entenda o que ela nos oferece. E para isso, nós aplicamos uma matriz de correlação entre os nossos atributos. Então, nós temos aqui uma base de dados pronta, que foi inclusive utilizada para identificar a matriz de correlação. Aqui nós temos a matriz de correlação, e nessa matriz de correlação, o que vocês podem observar, né? Primeiro, antes de mais nada, essa matriz de correlação aqui é a correlação de Spearman, tá? É muito utilizado na literatura, e como que ela funciona? Por exemplo, se um atributo ele se correlaciona com o outro, na verdade a gente tem 3 possibilidades aqui. Tem a possibilidade dele não se correlacionar. Então, se ele não se correlacionar, o valor aqui, por exemplo, olha, esse valor, esse aqui seria 0. Se o valor for exatamente 0, é porque não tem nenhum tipo de correlação. Ele pode se correlacionar de forma negativa, então vocês podem observar que vários casos aqui, olha, a gente tem valores negativos. Isso é uma correlação negativa. Essa correlação negativa, na verdade, antes disso, né, o modelo, o teste de Spearman, ele permite que a correlação esteja entre -1 e até 1. Então, se ele chegou até -1, quer dizer que os dois atributos, eles não se correlacionam, na verdade, eles se correlacionam de forma inversa. Quando um atributo tem o seu valor aumentado, o outro tem o seu valor diminuído. E quando esses dois atributos eles se correlacionam de forma positiva, quer dizer que se um atributo aumenta, o outro atributo também deve aumentar. Tá? Então, isso aqui, na verdade, nós só criamos essa matriz de correlação para a gente poder entender um pouco melhor sobre a nossa base de dados. Outro detalhe importante, vocês podem observar que aqui na diagonal principal todos os valores são 1, porque, na verdade, olha, você vai estar correlacionando um atributo com ele mesmo. Tá? Então, exatamente, vai ser o valor 1. Um outro ponto importante também, que cabe um parênteses aqui, é que quando a gente está trabalhando com uma correlação, a correlação ela não indica causalidade. Tá? Isso é muito importante de ser dito. Um exemplo que que eu posso estar passando para vocês seria o seguinte: vamos imaginar o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país litorâneo, né? Então tem diversas praias aí, e principalmente no verão, tá? No verão, as vendas de sorvete, de picolé, elas aumentam nas praias. Então esse é um fato, tá? Poderia ser um atributo da nossa base de dados aqui. E a gente pode observar que exatamente nessa mesma época do ano, no verão, que a gente poderia passar a ter mais ataques de tubarão. Então, ataque de tubarão seria um outro atributo e também ele teria crescido nesse momento, nesse período do ano. Só que o que acontece, gente? Nós sabemos que não tem a menor causalidade. Ataques de tubarão não estão nem um pouco relacionados, né, com
a venda de picolés. Então, se a gente aplicasse a matriz de correlação, muito provavelmente o correlacionamento seria alto. Só que na prática isso não representa uma causalidade. Então a gente tem que tomar cuidado com esses fatores aqui. Bom, pessoal, aqui então eu gostaria só de frisar mais um detalhe, é que, conforme eu disse, é um projeto de pesquisa, ele ainda está em andamento, tá? Não é um projeto que nós já finalizamos, e até o momento ainda nós não atribuímos ele, não aplicamos a nenhum método de machine learning, tá? Isso serão os próximos passos aqui. Eu só trouxe um pouco do que a gente está trabalhando até o momento. Tem outro projeto que eu acho importante de falar com vocês, que é sobre a descoberta de conhecimento relacionado à alta taxa de evasão de alunos em cursos de computação. Tá? Então, a nossa hipótese é que disciplinas de programação, elas influenciam fortemente, né, nessa alta taxa de evasão. No entanto, né, assim, isso aqui é uma hipótese apenas, então, para a gente tentar validar essa hipótese, a gente está trabalhando com dados aqui para verificar se essa hipótese ela é válida ou não. E aqui, nós estamos trabalhando com uma base de dados experimental. Essa base de dados experimental, ela possui apenas 170 registros, e estes dados, eles foram capturados, vamos dizer assim, coletados de forma manual, tá? Por que foram coletados de forma manual? Porque para a gente ter acesso a uma base de dados mais completa, mais robusta, a gente precisa da autorização da reitoria da universidade a qual trabalho. Então, nós já fizemos uma solicitação dessa base de dados para a reitoria e ainda estamos aguardando o retorno deles. Tá? Então, no momento, nós estamos trabalhando apenas com essa base de dados aqui experimental. Aqui tem um exemplo dessa base de dados experimental. Ela contém aqui, olha, quais são as disciplinas que nós temos, né, que nós estamos trabalhando, ou quais são os atributos. Então, por exemplo, e aqui é importante, pessoal, é o seguinte, com exceção desse último atributo aqui, que seria, né, algoritmos e estruturas de dados 2, tá? Todos os demais aqui são disciplinas de um mesmo período letivo. Ou seja, por exemplo, todas elas são do primeiro período letivo. Então, nós temos a disciplina de metodologia científica, de cálculo 1, de química, de geometria analítica e álgebra linear, de introdução à engenharia, a de sociologia e algoritmos e estruturas de dados 1. E aqui nós temos as notas, né, de cada um dos alunos aqui, de cada um dos registros aqui, em cada uma dessas disciplinas. O que nós desejamos tentar buscar aqui como conhecimento? O que nós queremos o seguinte, dentro de um mesmo período, então vamos imaginar, o semestre letivo ele começou, ele ainda não finalizou, tá? Ele está em seus meados ali, por exemplo, a gente quer pegar as notas prévias dos alunos nessas disciplinas aqui, olha, sociologia, introdução, GAL, química, cálculo e metodologia, e prever a nota de AEDS 1, tá? Então, por quê? Porque nós verificamos, ou pelo menos nós achamos, que a maioria dos alunos, eles abandonam o curso por conta da disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1. Então, se nesse modelo nosso, se ele prevê que um determinado aluno ele possui o risco ali de uma reprovação, a gente vai poder estar dando um maior destaque para aquele aluno, tentar entender quais os motivos que está ocasionando essa maior dificuldade dele e trabalhar de uma forma melhor, né? Tentar melhorar a forma de trabalho, tá bom? Aqui tem uma correlação, e aqui agora, assim, é uma outra análise, né? Que é uma correlação de atributos em relação às disciplinas algoritmos e estruturas de dados 1 e algoritmos e estruturas de dados 2. Então, a gente pode observar que, por exemplo, olha, aqui abaixo eu tenho que a disciplina de algoritmos e estruturas de dados 2, ela está muito fortemente correlacionada à disciplina de algoritmos 1. Ela tem 82,72% de correlação. O que isso aqui pode indicar? Tá? E aí, lógico, a gente não pode afirmar isso ainda, vai passar por mais testes, mas isso aqui pode indicar, por exemplo, que a nota, tá? A gente pode utilizar, por exemplo, a nota do aluno na disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1 para prever se o aluno ele vai ser aprovado na disciplina de algoritmos e estruturas de dados 2. É lógico que eu sei que assim é difícil a gente simplesmente fazer uma comparação somente pela nota, tem vários
variáveis que impactam nisso, às vezes o aluno pode ter um problema pessoal, enfim. Mas a regra, eu acho que ainda assim vai ser essa, tá? Então, a gente tenta prever se um aluno nessa disciplina aqui, de AEDIS 2, ele será aprovado mediante a nota que ele teve em algoritmos e estruturas de dados 1. Tá? Então, essa é uma outra ideia de trabalho aqui também. Então, assim, mesmo que a nossa base de dados ela seja bastante pequena, é uma base de dados experimental, nós já experimentamos alguns algoritmos. Tá? Então, nós experimentamos aqui o KNN, o K-Nearest Neighbors, que é nós aqui, né, ele pode ser utilizado tanto para regressão quanto para classificação. Nós utilizamos o KNN aqui para regressão, e nós tivemos uma acurácia, ou uma exatidão aqui, uma acurácia, de 91,16%. Tá? E aqui é importante ressaltar que nós fizemos, né, uma base de teste, uma base de treino. Então, primeiro nós treinamos com 70% da nossa base, e depois nós testamos com 30%, e utilizamos a validação cruzada aqui também. E aqui nós obtivemos uma acurácia de 91,16% de acertos, né? E utilizamos também um algoritmo de classificação, que foi o Naive Bayes, e no algoritmo de classificação, e aí aqui, na verdade, o que seria a classificação? De acordo com as notas que o aluno teve, tá? Por exemplo, nas disciplinas de algoritmo, nas disciplinas do primeiro período, que são metodologia, cálculo, química, GAL, introdução, sociologia, de acordo com as notas que os alunos tiveram nessas disciplinas, prever se o aluno seria aprovado ou não aqui. Então, perceba que aqui a gente teria somente duas classes, ou aprovado ou reprovado, tá? Então, quando nós utilizamos esse algoritmo, nós tivemos uma taxa de acurácia de 84,71%. Só que lembrando mais uma vez, né, pessoal, essa base de dados ela é bem pequena e ela é só experimental. E aqui, olha, nós estamos utilizando um atributo preditor, que é a disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1. O atributo algoritmos e estruturas de dados 2, ele não foi utilizado neste experimento. Tá? Então, por enquanto, só estamos utilizando esse primeiro atributo aqui. E por fim, e aí, pessoal, só para fechar esse assunto, né, ainda estamos em fase de testes, a gente está aguardando essa base de dados mais atualizada, com novos dados, para a gente aplicar novos modelos aqui e ter os resultados concretizados. E por fim, nós chegamos no último etapa, no último trabalho que eu venho orientando, que seria sobre a descoberta de conhecimento relacionado ao Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Esse exame, pessoal, ele é a forma mais utilizada por nós brasileiros, né, para entrada na educação superior. Então, as universidades, elas utilizam dos dados, né, da nota do Enem, para fazer a seleção dos alunos que vão entrar nas universidades. E esse exame ele é realizado anualmente. Geralmente são cerca de 5, 6 milhões de alunos que anualmente fazem essa prova. E aqui nós temos, então, a metodologia que a gente está aplicando para trabalhar com esses dados do Enem. Então, perceba que esses retângulos, né, meio losangos aqui, que a gente tem na cor azul clara, são bases de dados. Então, nós temos três tipos de base de dados aqui. Nós temos os dados dos arquivos PDF das provas do Enem. Então, por exemplo, eu vou pegar um PDF e esse PDF contém as questões da prova. Somente isso são as nossas bases de dados aqui. Nós temos uma outra base de dados aqui. Na verdade, essa base de dados ela ainda não existe. Nós vamos ter que criá-la, que seriam as áreas do conhecimento que constituem a prova do Enem. E daqui a pouquinho eu explico isso aqui melhor. E nós temos uma outra base de dados que seriam os metadados do Enem. O que seriam esses metadados do Enem? Por exemplo, quando, né, a prova de 2018, o órgão que aplica a prova, ele disponibiliza os metadados daquela prova no seu site, então a gente pode fazer o download e trabalhar com esses metadados, e eles trazem informações referente à prova, ou seja, por exemplo, se o aluno acertou ou errou uma questão, ele traz os dados também, pessoal, referente à condição social do aluno, aonde vivem e mais outras informações. Então, aqui, inicialmente, a gente faz a extração das questões do Enem, armazena na base de dados,
E aqui na identificação das sub-áreas das provas, a gente vai utilizar de livros, né, e também de profissionais da área de educação. E a gente vai poder, por exemplo, selecionar, vamos imaginar a área de matemática, a gente vai poder pegar uma sub-área que sejam polinômios, ou se não trigonometria, ou se não progressão geométrica. E aí imputamos na nossa base de dados. Depois a gente vai fazer a identificação do modelo da prova, porque tem provas de cores diferentes, o divisor das provas, dividir as questões e depois a gente vai fazer a classificação das questões de acordo com essas sub-áreas aqui, para tentar identificar o seguinte: que tipo de questão que a gente quer, de conhecimento que a gente quer obter? A gente quer obter que uma determinada área de conhecimento, os alunos eles estão acertando mais ou eles estão errando mais. Para quê? Para que os professores, as escolas e os alunos possam trabalhar melhor essa situação. Depois a gente vai verificar os acertos, né? E finalmente, olha, essa parte aqui que envolve o ponto 8, 9, 10, eles serão referentes aos metadados do Enem, onde a gente vai aplicar técnicas de machine learning, mineração de dados, e posteriormente analisar os resultados e apresentá-los. Aqui a gente quer, eu vou falar isso mais rápido aqui agora, né? Mas esse projeto ele possui duas linhas de trabalho. A primeira linha, ela consiste em identificar sub-áreas do conhecimento, né? Que estão mais presentes no exame, e assim, mais do que isso, identificar quais sub-áreas os alunos possuem mais facilidades e mais dificuldades também. E aqui, isso facilitaria, né, para as escolas, os professores e também os estudantes a dirigirem os seus esforços. E a segunda linha de trabalho, em relação aos metadados do exame, né? Então, em relação aos metadados, olha, para isso se aplicariam técnicas, né, de machine learning com o intuito de identificar aspectos que sejam relevantes, tais como a condição social, o lugar da residência daquele aluno, se foram alunos, né, de escolas particulares, de escolas estaduais e situações similares. Bom, pessoal, então, concluindo, né, esperamos obter bons resultados com os projetos os quais estamos trabalhando no momento. Até então, nós temos apenas resultados bem parciais, e creio que nós podemos, né, contribuir tanto com a segurança pública quanto com a educação, com os projetos que a gente está desenvolvendo. E, além disso, falar que as técnicas, né, de data mining e machine learning, elas estão cada vez mais sendo utilizadas, tá? Então, muitas das aplicações, muitos dos serviços que nós utilizamos diariamente fazem uso dessas técnicas. Um exemplo seria o Netflix, tá? A Netflix pegou os dados ali dos usuários e criou a série Stranger Things, com base, basicamente, nos dados que eles tinham de seus usuários, né? E foi um sucesso. Falar também, né, que o Big Data e o IoT, eles estão impulsionando cada vez mais o uso de machine learning. E falar também, pessoal, que essa é uma área, né, com muita demanda profissional, demanda muitos profissionais qualificados. Então, e a tendência é que no futuro próximo essa demanda ela seja cada vez maior. Então, gostaria, né, de aproveitar a oportunidade e de parabenizar vocês que estão aqui hoje, investindo o tempo de vocês nessa área, porque pode ter muito sucesso futuramente. Bom, seria isso. Gostaria de agradecer. Muitas graças a todos. Peço desculpas pelo idioma que eu falei, por alguns erros que talvez tenha no slide. E agradeço, Edwin, pela oportunidade mais uma vez.